No último capítulo, a gente viu o encontro do Sung com a Tia. Agora, a gente vai estar vendo como vai ser o ponto de vista de todas as sombras que ficaram olhando desde o primeiro momento, onde eles se encontraram nesse novo mundo. E também vai rolar a retrospectiva do Igress desde o começo de Solo até o presente momento. Beleza, galera, do vídeo começar apenas dando aquela relembrada que esse vídeo vai conter spoilers da Webtoon, então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta. E já dando início ao que rolou no capítulo passado, a gente viu que o Sung acabou dando de cara com a Tia logo depois e ajudando ela a se recuperar depois da sua corrida, fazendo com que ele lançasse um lance meio misterioso, falando que se ela quisesse saber mais informações sobre ele, ela poderia fazer esse tipo de coisa, só que ela teria que meio que vencer ele em uma corrida, o que por um segundo ela meio que já achou impossível, só que ainda assim ela já não desistiu, traçando diversas estratégias para tentar fazer esse tipo de coisa. E aliás, a gente vê que no meio desse processo eles acabam meio iniciando um relacionamento como se fosse um tipo de pré-amizade, pré-namoro no meio de tudo isso, até que quando chega a época de Natal eles acabam combinando de sair num encontro. É aí que a gente vê eles conversando sobre várias coisas, como o fato do Sung viajar para fora, onde a gente descobre que provavelmente quando ele for sair do país para poder visitar a universidade, provavelmente ele vai dar de cara com o Thomas e a Selma para uma certa conversa. E nisso a gente até vê a Tia ficando emburrada, achando que ele ia atrás de mulher no exterior. E por causa disso, e mais uma vez no final, eles acabam voltando naquele velho assunto que se ela quisesse saber mais coisas sobre ele precisaria perder em uma corrida como ela. Só que é nessa hora que a gente também vê que ela usa das artimanhas para poder vencer ele, já que ela utiliza do pretexto que ela precisava que ele segurasse o cachecol dela enquanto ela ia até a árvore, sendo que mais uma vez o Sung parecia que foi tapeado, já que ele tinha de certa forma sido vencido pela Tia ao ter corrido até uma árvore de Natal, e por causa disso o Sung foi obrigado a meio que contar o que ela precisava, mas no final isso ficou para depois, pois eles acabaram se beijando e a gente encerrou esse capítulo 186 de Solo Leveling. Passando para esse capítulo 187, a gente já vê que acaba aparecendo um mundo todo roxo, onde provavelmente dá para supor que era o domínio do Monarca das Sombras, e sendo que não muito tempo depois a gente acaba vendo um dragão que acaba cumprimentando o Tusk, além de um outro orc superior, fazendo com que ele já respondesse, falando que não existia dia e noite dentro desse local, já que eles tinham dado bom dia pro cara. Até que logo depois a gente acaba vendo o Bero chegando do nada com um tipo de pano ou alguma coisa assim, enquanto ambos riam no processo. E a gente via que pela cara do Bero, o Tusk já tinha presumido que ele já tinha terminado, o que no final se revelou um casaco que o Sung tinha utilizado algum tempo atrás, mas no caso essa não era a peça que o Sung tinha usado anteriormente, mas sim um tipo de réplica do casaco que ele tinha feito antes, o que já demonstra que o Bero com certeza daria um bom estilista. E ao perguntar como ele deveria pagar o Bero, é que a gente já vê o Bero falando que não daria para fazer esse tipo de cobrança, já que como ele tava querendo fazer cosplay do Sung, nada mais natural que ele fizesse esse tipo de favor pro cara sem cobrar nada por esse tipo de coisa, né? Mas pelo que o Tusk também fala nessa hora, a gente vê que ele fica tão animado com o fato do Bero ter confeccionado esse tipo de casaco pra ele, que é aí que ele já fala que ele ficou tentado a meio que botar a galera pra todo mundo usar, talvez como uma forma de lançar moda e tendência dentro do mundo das sombras. E na hora que o Tusk tava meio que admirando o seu novo casaco, é aí que a gente já vê que o Bero tinha reparado que fazia um bom tempo que ele tava utilizando o orbe da avareza na mão, e por causa disso ele acaba perguntando por que o Tusk não inventa de levar isso pros anões para que eles pudessem fazer algum tipo de cajado pra ele, o que tava mais do que na cara que o cara ia gostar. E por causa disso eles acabaram meio que ficando felizes em ajudar esse artefato para poder construir um cajado, já que seria a oportunidade perfeita para que eles conseguissem meio que utilizar o material que o Lorde tinha dado pra eles. E quando ele fala isso, é que a Webtoon já vai dando mais informações de onde é o local. Eles estavam mostrando que, na verdade, aquele realmente era o mundo do vazio, ou no caso das sombras do Sung. Atualmente, onde existiam várias regiões que eram meio que governadas por cada comandante marechal ou grande marechal, já que existia uma área de treinamento Bubelion, existia um local onde ficava o castelo demoníaco, que era chamado de sistema de evolução, além de área de avanço do jogador, que provavelmente deveria ser um local onde as sombras se reuniriam para poder evoluir de alguma forma ou alguma coisa assim. Sem falar que também existia a zona de batalha do Westborn, que era basicamente um grande coliseu onde as sombras se reuniam para poder lutar, e também uma zona de manufatura de anões, e além das minas, que no caso basicamente deveriam ser as forjas de onde eles forjavam os equipamentos necessários para batalha, ou então extraíam de dentro das minas. Fora que a gente também teria a colônia das formigas e a zona de treino mágico, a zona comercial, além de uma área de
descanse. E no meio de tudo isso é explicado que pelo fato do Sung ser ligado mentalmente a todas as sombras, isso fez com que todos eles meio que aprendessem o jeito humano de como criar uma civilização, fazendo com que eles criassem várias áreas para poder se organizar para batalhas, ou então descansar, ou então melhorar os seus equipamentos e também aumentar as suas capacidades de batalha, além de poder descansar. E no meio de tudo isso é aí que a gente já vê que logo depois o Tusk acaba indo buscar o cajado dele voando em cima de um dragão, e enquanto o Belial tava meio que comandando alguns dos novos recrutas, que no caso seriam os gigantes, para poder treiná-los. Fora que a gente também vê que o Igress tinha se tornado um tutor e um professor para poder ensinar boa parte da galera sobre a história humana, entre outras coisas. Além da gente ver que a explicação do cara dava pra ver que todo mundo já tava até dormindo, e no meio de várias dessas áreas a gente também vai notando que vários deles começam a dialogar e treinar e brigar por diversos assuntos que seriam da história humana, mostrando que agora eles teriam uma base de sentimentos e todas as características humanas do novo monarca das sombras teria tomado forma dentro de cada um deles e criado diversidade nesse novo mundo no qual eles estavam vivendo há tanto tempo. E em meio a tudo isso, aí é que a gente já vê o Tusk meio que agradecendo pelo fato do Sung ter meio que introduzido esse mundo à vida de todas as sombras, mesmo que fosse indiretamente, até que logo depois ele finalmente chega ao local onde ele ia buscar o cajado, e a gente via que tinha ficado basicamente maravilhado com o cajado que os anões tinham preparado para ele, até porque ele tinha achado aquele cajado 100% perfeito, e ao ter sido elogiado por estar com um casaco novo e um cajado que era com certeza estiloso junto desse casaco, é aí que ele percebe e fala que o cara com certeza devia ter um senso de moda. E nessa hora é até bem engraçado que boa parte dos orcs superiores que estavam junto com ele acabam meio que aplaudindo tudo que ele estava fazendo, na mesma hora que a gente vê que 3 gigantes tinham aparecido, e ele pergunta quem tinha mandado eles, ao mesmo tempo que a gente percebe que quem tinha mandado eles na verdade tinha sido o Belial. E foi nesse momento que ele achou que aquilo era basicamente um desperdício de músculos, por ele pensar que eles seriam bem melhores aproveitados se eles estivessem no campo de batalha lutando fisicamente, mas agora ele não poderia provavelmente recusar, já que tinha sido uma ordem dada pelo próprio Belial. E quando ele começa a se exibir falando o que ele tinha ganhado na batalha contra o Antares, naquele momento é que a gente já vê o Igress chegando pra fazer ele parar de brincadeira, e essa é uma parte que com certeza foi muito engraçada, porque ele já chega todo autoritário falando e perguntando quem tinha barrado a autoridade do cara, e quando ele vê que foi o Igress, ele fica todo tipo, eu te amo, comandante, não me sacaneia. É óbvio que fez com que o Igress já falasse que ele também ficava grato pela lealdade do Tusk, ao mesmo tempo que ele também perguntava por que ele tava atrás dele naquele momento. E é aí que o Igress meio que avisa que as coisas iam começar em breve, e era por isso que todos estariam ou deveriam estar presentes no momento que o Sung fosse se encontrar com a Tia, única e exclusivamente para poder torcer por ele. E quando ele percebe isso, é aí que ele trata aquilo como se fosse uma grande vitória, até chorando naquele momento pelo Sung, enquanto a gente finalmente via o Igress começando o seu monólogo, que consistia no primeiro momento que eles se encontraram, que no caso seria aonde ele acabou recuperando o corpo físico único e exclusivamente para poder cumprir a missão do Sung naquela hora. E nisso a gente já vê que o Sung já tava macetando todos os meninos naquele momento, até que finalmente a gente vê que ele tava começando a pegar os equipamentos, e o Igress explica que tudo isso era justamente para saber se o Sung seria digno de se tornar o sucessor do Ashburn naquele momento, e ele só sabia até aí, mas o que ele não imaginava era que a ordem final que o Ashburn tinha dado a ele era basicamente um adeus, já que depois que o Ashburn conseguiu meio que a sua vingança, ele perdeu o interesse na guerra contra os governantes e os monarcas depois de tudo isso, o que naquele momento não fazia sentido nenhum pro Igress, já que na cabeça dele ele não conseguia entender por que o Ashburn teria interesse num humano tão insignificante. Só que ainda assim, pra ele, as ordens do Ashburn eram absolutas, e graças a isso ele acabou fazendo isso sem pensar 2 vezes. E quando ele finalmente recupera um corpo físico e vai até a DG que tinha sido preparada pelo arquiteto, é aí que a gente já vê ele pensando sobre o fato de ele ter que testar as qualificações do Sung pra saber quais seriam os seus feitos durante aquela DG, até porque naquele momento, pra quem não sabe, galera, e isso tá até na Webtoon, o Igress estava com a maioria dos poderes selados nessa época, já que se ele estivesse com o integral dele, nesse momento, provavelmente com um soco, ele explodiria o Sung em 2 segundos, e por causa disso, enquanto ele esperava, ele começou a se lembrar que essa galera costumava chamar esse tipo de dimensão de dungeon, além de ele perceber que finalmente tinham colocado ele no corpo antigo dele, ou pelo menos tinham recriado, fazendo com que ele lembrasse ou tivesse as mesmas emoções daquela época antes de ele começar a servir o Monarca das Sombras original. E ao ter
ficado surpreso pelo fato do arquiteto ter conseguido recriar todos os pontos necessários utilizando o poder do Ashborn para poder saber se o Tsung seria capaz de aguentar os poderes do Monarca das Sombras através desse método, fazendo com que aos poucos, enquanto ele ia pensando em tudo isso, ele caminhasse até o trono e se sentasse nele durante tudo isso. Só que enquanto ele já percebia que o Tsung já tinha chegado, ou então queria que o Tsung viesse pro Shizun, é aí que ele já faz uma pose de brabo, como quem estaria esperando. Só que no final ele percebe que aquela situação era um pouco arrogante demais, e por causa disso ele achava que era muito desrespeitoso. E por causa disso é aí que a gente já vê que ele meio que fica desesperado, porque ele percebe que o Tsung já estava começando a abrir a porta e ele pensou que deveria fazer algo rápido, até que logo depois ele se encontra entre uma das pilastras, fazendo com que ele finalmente se escondesse. E ao ter finalmente visto o Tsung pela primeira vez, é aí que ele resolve fazer esse trabalho, mesmo que seja o último pro Ashborn bem feito, já que se ele fosse a escolha errada, ele iria morrer pelas mãos do Igris agora, fazendo com que ele se mostrasse pela primeira vez. E nisso finalmente começa todo aquele lance do Tsung e o Igris finalmente se enfrentarem pela primeira vez, onde a gente via que o Igris já tinha começado meio que ficando desapontado pelo fato do Tsung ter sido abaixo da média do que ele esperava. E tudo isso até que fazia meio que sentido, né, galera? Porque naquela época o Tsung ainda era incapaz de conseguir fazer mais do que esquivar sem nenhum problema, já que nas palavras do Igris, ele não tinha nenhum talento ou habilidade para conseguir superar as habilidades que ele tinha, e isso enquanto ele estava em vida, na sua vida passada. E assim, isso tudo acaba mudando no momento que o Tsung resolve partir com as mãos nuas para cima dele naquele momento, o que fez com que o Igris ficasse surpreso por ele nunca achar que o humano seria capaz de fazer isso durante esse tipo de combate, até se perguntando se ele seria capaz de utilizar os punhos de maneira adequada para sair no X1 contra ele. E mesmo assim, é aí que a gente já vê ele meio que honrando e não detestando a situação, mesmo o Tsung sendo mais fraco, já que ele tinha a intenção de honrar a determinação do Prota naquele momento. E ainda que fosse determinação pura, ainda não podia competir com o fato do Igris ter ficado completamente desapontado, já que naquele momento ele tinha percebido o quão frágil o Tsung era e também tinha começado a se perguntar se ele tinha as qualificações para conseguir suportar o poder do Ashborn tendo um corpo tão fraco, até que finalmente ele joga o Tsung acima do trono, mostrando e falando que ele não pertencia àquele lugar. E quando ele fala que ia dar uma morte digna pro Tsung, é aí que a gente já tava, que o cara tinha ficado animado pelo fato do Tsung ter perdido pela primeira e última vez, já que na cabeça dele ele não possuía nenhuma das qualificações necessárias para poder se transformar no novo Monarca das Sombras, o que fez com que gerasse aquele momento onde o Tsung parou a espada do Igris com uma mão, no mesmo momento que a gente também via que ele tinha ficado completamente surpreso durante aquele golpe. Só que não foi pelo fato do Tsung ter conseguido segurar a espada, mas sim pelo fato de ele não ter desistido da sua vida até o final, na mesma hora que o Prota já metia a facada no olho do Igris naquele momento, o que fez com que ele ficasse perguntando se ele ia perder para um movimento daquele. E é aí que ele percebe que o Tsung tinha o mesmo olhar que o Ashborn tinha no seu auge, até que logo depois a gente vê que finalmente o Igris tinha perdido a sua vida novamente, mostrando que novamente ele estava se questionando por que ele acabou sendo tão descuidado e por que ele acabou perdendo, além de ter tentado entender o que aconteceu ali, se era um tipo de milagre ou se era pelo fato do Tsung não ter desistido até o final. Isso foi algo que na época ele não conseguiu compreender, mas ainda assim ele agora tinha percebido que mesmo naquela época o soberano dele, o antigo soberano dele, tinha feito a coisa certa, até que daí em diante a gente só vai vendo os flashbacks de tudo como vai acontecendo, onde o Tsung tava passando pela batalha com os elfos de gelo e tinha até agradecido o Igris pelo bom trabalho no momento que ele matou o tanque, onde a gente via que na cabeça do Igris ele finalmente tinha sido aceito. E graças a isso, com o avançar de todas as batalhas que eles passaram juntos, ele sentiu que o Tsung finalmente estava demonstrando coisas como gentileza, gratidão, além de outras que há muito ele não tinha sentido, e por causa disso ele tinha se sentido completamente grato por todas essas batalhas. E aliás, em um desses flashbacks a gente vê que o Tsung estava animado para ver quando o Igris ia ser capaz de falar, mostrando quão animado ele tinha ficado pelo fato de ele ter ganhado um mestre e um companheiro e um amigo dentre todas as situações novas que ele tinha que lidar. E com o avançar das batalhas é que a gente já vê que os sentimentos e a lealdade pelo Tsung sempre aumentavam, enquanto os sentimentos pelo Ashborn acabavam passando com o tempo. E como com o tempo ele acabou aceitando o Tsung como novo rei e o exército do Tsung acabou ficando bem mais forte, principalmente na época em que ele acabou entrando dentro da fenda dimensional ao receber todo o antigo exército do Ashborn e se reencontrar com seus antigos companheiros, tudo parecia que estava só se reencontrando por uma coisa boa. Só que como tudo não era um mar de rosas, é aí que a gente já viu que o Belial começou
começou a meio que ser afetado na visão do Igor em relação às sombras novas por tudo que eles faziam. Afinal, na época que o Sung acabou resolvendo querer fazer uma nova base de operações, principalmente para poder salvar a galera de seu catástrofe que tava prestes a aparecer, a gente viu que o Bellion tava sugerindo meio que colocar uma bandeira fincada no topo do castelo, o que fez com que o Igor até achasse que na época que o Bellion acabou dando uma surra no Bero foi até legal, mas agora ele tava começando a se parecer com o Formigão e, enfim, era óbvio que o resultado ia ser o fato do Sung pedir pro Bero facilmente fincar a cabeça no chão, enquanto o Bellion já seguia a mesma punição simplesmente pelo fato do Sung ter perguntado da bandeira. E durante os combates finais a gente via que o Igor tinha percebido que toda a determinação do exército estava servindo para poder continuar toda aquela guerra, e graças a isso, aos poucos, o Sung foi ficando mais e mais forte na visão dele, até que a batalha pelo Cálice do Renascimento tinha chegado e finalmente o Sung estava dentro da fenda, logo depois macetando todos os exércitos que ainda faltavam, destruindo ao pôr um ponto final em toda aquela história. Talvez por todos, só que não antes do Igor ter uma dúvida implantada na cabeça dele, já que um Dragonoid meio humanoide conseguiu plantar uma dúvida na cabeça do cavaleiro, perguntando se ele não tinha orgulho, já que ele já foi um dos maiores comandantes do Exército das Sombras e agora ele praticamente tinha sido reduzido a um cara que era governado por um humano, o que fez com que novamente ele percebesse que essa criatura estava certa e que ele tinha esquecido do seu antigo soberano pelo tempo que ele estava passando atualmente com o seu novo mestre no presente. E aliás, galera, vem até uma cena que eu achei que eles poderiam ter colocado no Valzi ou nesse flashback, porque a gente teria visto o Sung meio que protegendo o Igor enquanto ele meio que se questionava isso dentro do meio da batalha. E ao passar tudo isso, é aí que a gente já vai pra onde tava, no caso, os eventos da escola, enquanto ele se perguntava como as coisas tinham chegado àquele ponto. E novamente o Ashborn tinha começado a subir da mente do Igor durante tudo isso, até que a gente vê meio que o que ele fala nesse momento é naquela hora que o Sung acaba mandando o Ujin-Chu pra casa justamente porque ele não sabia de nada do que tava rolando, e fingindo de bobo e falando que a melhor coisa que ele poderia fazer pelo Ujin nesse momento era fingir que não sabia de nada. E por causa disso foi mais uma coisa que ele acabou botando na sua mente, pensando sobre tudo isso, só que ele não conseguia esquecer o seu antigo mestre. Anteriormente, Tyrion e o Greed poderiam ter deixado de ser sombra e ter esquecido tudo que eles tinham passado, mas ainda assim eles estavam próximos do Sung e os sentimentos que ele tinha pelo Ashborn estavam conectados diretamente pelo Sung nesse momento atual, bem no momento onde a gente já vê que o Sung estava conversando com a Tia naquela hora, e ele já tinha percebido que mesmo sendo um cavaleiro de asas, que no caso comandava uma das partes do exército das sombras, ele ia tentar fazer o máximo para poder ajudar o seu soberano a todo custo, mostrando que ele estava tentando até meio que ser um tutor pro Sung, né, ajudando ele nas lições de casa durante essa vida normal, já que na visão do Igor ninguém poderia ajudar o Sung da maneira que ele faz nesse momento, já que na visão dele o Bellion só tinha tamanho, o Bero era basicamente um inseto que não se importava o quão esperto ele fosse, e diferente de todos eles, antes dele ser um membro do Exército das Sombras, ele fazia parte de uma academia de cavaleiros e ele tinha se graduado com as melhores notas. E aliás, eu acho que isso daria um spin-off incrível, né, pra gente ver depois que a obra acabar. Mas enquanto o Igor ia pensando em todas essas situações, é aí que a gente já vê o Sung perguntando qual era a resposta da 14 e da 2, além do Sung perguntar se ele apostaria a sua vida se a resposta da 2 estaria correta. E a gente vê uma cena meio comédia, né, do Igor correndo para tentar ver se aquilo tava certo, e ele percebeu que tava completamente errado, até que ele viu que naquele momento ele precisava estudar mais e mais ainda, e por causa disso ele meio que já pede desculpas ao Sung por esse constrangimento, já que na visão do Igor ele sempre precisava estar afiado tanto em corpo quanto em mente, justamente para poder ser utilizado pelo Sung, mesmo que fosse em batalhas intelectuais, já que dessa maneira ele conseguia conquistar a glória aos poucos na sua vida normal. Desse modo, já encerrando esse monólogo e encerrando o capítulo 187 de Solo Leveling. Galera, o que vocês acharam? Eu sinceramente só fiquei curioso para saber por que eles não fizeram esse monólogo do Igor como volume bônus, ou então por que eles foram introduzir as coisas dessa maneira no meio do encontro do Sung com a Tia. Bom, eu no caso eu responderia que eles estão tentando ter mais prazo para poder trabalhar no capítulo da semana que vem, já que esse capítulo foi basicamente um retalho de vários capítulos anteriores e provavelmente eles vão melhorar mais ainda o capítulo da semana que vem. Só que é claro, para você ficar por dentro e não perder quando esse conteúdo sair aqui no canal futuramente, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar para geral que ainda não conhece. Eu não dei uma olhadinha na obra, além de não esquecer de ativar o sininho na hora das notificações. Afinal, esse é um conteúdo que vocês sempre vão estar se beneficiando se tiverem inscritos aqui no canal. E não vai embora não, porque aqui embaixo ou no card final eu vou estar deixando um vídeo de Overlord que eu lancei recentemente. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.